Boa noite aos irmãos, também aos que estão acompanhando. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Certamente muitos de nós já passamos momentos difíceis, onde o coração ficou aflito, momentos em que talvez até choramos, e em outras vezes pensamos que era o fim. Há momentos, irmãos, que a gente não sabe nem para onde olhar. Tais são os desafios que nós passamos nesta vida aqui. Assim também, irmãos, o nosso Senhor, Ele passou momentos difíceis, em que Ele enfrentou também a aflição, especialmente quando ali Ele enfrentou o momento da cruz. Os momentos antes da cruz, Ele diz que Ele estava aflito, porque Ele seria o sacrifício por nós. Mas mesmo nos momentos difíceis que Ele passou, Ele sempre deu consolo. E o único consolo que podemos então ter nos momentos difíceis é em Cristo Jesus. É nele que vamos encontrar o remédio para o coração aflito. E por essa razão, irmão, nós vamos meditar hoje no Evangelho de João, capítulo 14, um texto muito conhecido, e vamos nos deter do versículo 1 ao 7. Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 1 a 7. Nós vamos dividir esse estudo, essa mensagem, em duas partes, né? Hoje iremos tratar do versículo 1 ao 3, e na próxima quarta, se Deus quiser, vamos terminar do versículo 4 ao 7. Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa noite, porque podemos cultuar a Ti livremente. E também, ó Deus, podemos ouvir a Tua palavra, nos deleitar nos ensinos que aqui estão, que é vida, ó Deus. Tua palavra é a verdade. Ajude-nos, ó Pai, que nessa noite possamos nos alimentar dela, no sentido especialmente, ó Deus, no enfrentamento dos desafios da vida, a entender que somente em Cristo há o conforto, o consolo. Existe nele, ó Deus, a força para prosseguir. Nos ajude a entender nessa noite isso, para recebermos de Cristo, ó Pai amado, o fortalecimento. É isso que nós te pedimos, em nome dele nós oramos a Ti. Amém. Irmão, Jesus é o único consolo para o coração aflito. E vamos ver nesse texto aqui algumas atitudes que precisamos ter para então entender, né, que Cristo é esse único consolo para o coração aflito.
Já pregamos algumas vezes aqui, inclusive quarta-feira passada, sobre o Evangelho de João. Ele é muito diferente dos outros três. Mateus, Marcos e Lucas, irmãos, são chamados de Evangelho sinótico, porque eles são muito parecidos. E também há entre eles uma interdependência. O Evangelho de João é diferente, visto o seu propósito. Ele trata aqui sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, para entendermos o capítulo 14, nós temos que entender o capítulo 13. Porque o capítulo 13, Cristo está no cenáculo e acontece situações muito importantes e que mexeram com o coração dos discípulos. Cristo vai fazer revelações, ele vai contar coisas e vai fazer coisas no capítulo 13 que vão deixar os discípulos com o coração aflito. E aí então ele fala no capítulo 14 para consolar esses discípulos. Por exemplo, irmão, no capítulo 13, a primeira cena de Cristo é quando eles estão ali reunidos. Lembra que naquela época as mesas não eram como hoje, né? Dessa altura, por exemplo. Eram mesas baixas e eles não tinham cadeiras como nós temos hoje, né? E sentavam nela. Eles se reclinavam sobre as mesas. As mesas eram muito baixas, né? E estava ali então Cristo e os 12. E quando se chega num lugar, irmãos, como aquele, normalmente o escravo lava os pés dos visitantes, mas ali não tem nenhum escravo. Eles estão ali, eles sozinhos, né? Cristo e os discípulos. E anteriormente ao capítulo 13 houve uma discussão sobre quem era o maior entre eles, né? E houve esse problema. E aí quando eles estão ali, imagine a cena, né? Um começa a olhar para o outro e pensando, quem vai se levantar? E vai então limpar os pés de todos que aqui estão. Eles começam a se olhar. E aí, irmãos, para a surpresa dos discípulos, quem se levanta? O Senhor Jesus Cristo. O Mestre, o Senhor, ele se levanta e então dá uma lição aos discípulos. Qual é a lição, irmão? Não é de humildade inicialmente. A lição ali é de servir uns aos outros. Aí entra a humildade, que não importa a minha posição, eu vou servir independente da minha condição, posição que eu tenha. Cristo é Senhor sobre eles, mas ele se levanta e limpa os pés de todos eles, para dar a lição, porque ele está preparando eles para quê? Porque ele vai sacrificar a sua vida. Algumas horas depois desse encontro, Cristo vai ser preso e vai ser levado para ser sacrificado. E ele está então ensinando os discípulos sobre o dever de servir uns aos outros. E isto ele faz no capítulo 13, neste cenário aí. Depois disso, eles começam ali a comer na mesa. E Cristo faz uma revelação, vamos dizer assim, classificar como bombástica. Ele sabia de algo, mas os discípulos não sabem. Ele diz o seguinte: um dentre vocês vai me trair. Você imagina como os discípulos ficaram ali no capítulo 13. Um começa a olhar para o outro e dizendo: quem será de nós que vai trair o Senhor? Então nasce ali, irmãos, um momento tenso entre os discípulos, o coração aflito. Eles começam a ficar preocupados sobre isso e começam a perguntar: quem será? Inclusive Pedro olha para João e diz: pergunta para ele quem é. E João se reclina sobre o peito de Jesus e pergunta quem é. Eles não entenderam o sinal, né? Diz: aquele que meter a mão comigo, esse será o traidor. E eles não entenderam. E aí, irmãos, eles começam aí ao encontro ali, a reunião deles começa a se desenvolver com essa tensão. Mas não apenas acontece isso. Cristo também vai afirmar para eles que ele vai partir, que ele vai, de certa forma, fisicamente deixar os discípulos.
Primeiro, irmãos, ele vai partir para a cruz e ele vai morrer. O Senhor dos discípulos vai morrer. Isso não era fácil deles entenderem, porque havia uma expectativa. Como é que o Messias, o Senhor, vai morrer? Como que nós, eles imaginavam, vamos ficar nesta situação? E aí acontece isso também. Ele fala isso aos discípulos. E em seguida, irmãos, Cristo vai dizer, sabe o seguinte, Pedro se levanta e diz o seguinte: Senhor, nunca vamos te deixar. Eu por ti darei a própria vida. Ele faz esta afirmação no capítulo 13. E Cristo diz assim: o quê? Tu vai dar a vida por mim? Pedro, antes que o galho cante, tu vai me negar 3 vezes. Outra revelação que ele faz, como o pastor lá do acampamento disse, né? O Pedrão que era alguém que sempre tomava iniciativa, um homem forte e valente, ele vai negar conhecer Cristo Jesus por medo. Você imagina, irmãos, os outros discípulos olhando para Pedro, dizendo: se ele vai negar, imagine nós, o que vai acontecer conosco? Então, irmãos, o capítulo 13 é um capítulo dramático. As cenas dramáticas, o coração dos discípulos começa a ficar muito aflito. Eles vão perder o Senhor deles naquele momento. Há alguém que vai trair, Pedro vai negar, e eles vão estar dispersos. Momento muito difícil. E o próprio Senhor, também com o coração aflito, então entra o capítulo 14. Olha como ele diz, irmão, no capítulo 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Irmão, notem o amor sacrificial de Jesus Cristo aqui. Mesmo estando com o coração aflito, porque ele vai enfrentar a morte, ele vai ser alvo de Deus naquele instante ali. Irmãos, Cristo vai se colocar para receber a ira de Deus em nosso lugar. É por isso que o apóstolo João, na primeira carta, vai dizer que ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que significa dizer isso, irmãos? Que Cristo vai se colocar na posição de aplacar a ira de Deus. Então ele está aflito, porque ele vai enfrentar este momento. Mesmo assim, com o coração aflito, o seu amor pelos seus discípulos leva-o ao quê? A consolar eles. Mesmo estando naquela situação, mas ele vai consolar os discípulos. E é interessante que ele não vai usar aquelas palavras que às vezes nós usamos, até são palavras piedosas, mas sem fundamento, dizendo: olha, não fique com medo, vai ficar tudo bem. Mas se alguém perguntasse assim: mas como é que vai ficar tudo bem se eu estou enfrentando esse problema? Cristo vai dizer para eles: olha, não fiquem turbados. A ideia da palavra, irmãos, é: não fiquem agitados, aflitos. Porque, na verdade, aqui, irmãos, há uma exortação. Ele faz uma exortação para que o coração deles não fique desesperado, não fique aflito. Cristo fala: não turbe o vosso coração. Irmãos, os discípulos, eles eram judeus e tinham uma expectativa que nós chamamos de expectativa judaica. E qual era essa expectativa? Eles criam que o Messias prometido, eles já tinham entendido que Jesus é o Messias prometido, que ele iria ter um poder político e militar, que então iria levá-lo a guerrear contra o governo romano, que naquela circunstância estava subjugando quem? Os judeus. E aí a ideia deles é que Cristo iria libertá-los através de uma guerra militar, iria tirar os judeus desse jugo e então dar liberdade a eles. Essa era a expectativa. Portanto, eles criam que o Messias vinha com um poder político e um poder militar. Logo, para eles era o rei
que iria instaurar um reino com força ali, mas não era essa a expectativa, irmãos, que Cristo traria a eles. Cristo veio preparar o coração deles. Cristo veio preparar aquelas pessoas para adentrarem o seu reino. E eles não entenderam isso. Por isso era difícil para eles entenderem que Cristo iria para a cruz. E assimilar, irmãos, a ideia de ver o seu mestre, o seu Senhor, sendo cravado na cruz e eles vendo ele morrer. Seria difícil para eles isso, porque havia uma expectativa equivocada quanto ao Messias. E a exortação de Cristo primeiro aí é: não fique turbado, não fiquem agitados. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo estaria com eles. A ideia da palavra aí, turbe, que ele usa aí, irmãos, é um termo muito forte. A ideia é que não fiquem com horror, ansiosos, preocupados. Cristo é o pastor desses homens aqui, e ele iria cuidar deles. Foram 3 anos juntos até aqui, eles vendo Jesus, eles ouvindo Jesus, eles comendo e andando com Jesus. Foram 3 anos de ensinamentos. Agora os discípulos estão num momento extremo, em que a fé vai ser provada de maneira extrema também. Como é que eles ficariam sem a presença de Jesus Cristo? Como eles ficariam? Por isso Cristo aqui, irmãos, fala de uma forma em mandamento. Não se turbe, está no imperativo. Não deixar que o coração seja contagiado por uma aflição que me leve a perder o quê? A fé. É o que ele está ensinando aqui. Não deixe serem levados pelas circunstâncias, mas mantenha um coração equilibrado. O coração, irmão, quando a Bíblia fala de coração aqui, ela fala da sede da vida, onde acontece todas as coisas, inclusive é do nosso coração, os que parte. Quando eu falo de coração, eu não falo desse músculo que bombeia sangue, mas eu falo das nossas ideias, das nossas emoções, daquilo que me move a agir. É o que ele está falando aqui. Não deixe que o seu pensamento, as suas emoções, o seu coração se afaste do entendimento de quem eu sou para vocês. E é o que Cristo está dizendo aqui, porque até nesse momento, mas eles não estariam sozinhos, desamparados. Por isso Cristo diz: não turbe o vosso coração. Era preciso um equilíbrio diante do medo. Então ele faz essa primeira exortação: não turbe o vosso coração. Mas ele faz outra exortação, são 2 exortações no versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Pelo lado, de uma forma, vamos dizer assim, irmãos, uma aplicação negativa, diz: não façam isso, que é não deixar o coração ser contagiado pela aflição, pela dor, pelo sofrimento. Mas agora creem em Deus e também em mim. O termo crer, irmãos, em João, é um termo fundamental. Eu preciso entender o crer, porque ele vai aparecer em todo o Evangelho. O crer. E o crer para João, o qual ele expressa aqui, Cristo também apresentando, não é um crer de consentimento intelectual, nem um crer existencial. Mas esse crer aqui fala de acreditar, de entregar a vida ao controle do Senhor, ao ponto de que eu passo a segui-lo, a obedecer. Então ele falou: não deixe seu coração turbado, creia em Deus e também em mim. A ideia do termo aí não é que Jesus está dizendo que os discípulos não tinham fé. Tinham fé, irmãos. Já eram 3 anos juntos. Mas o termo está dizendo aí: continue mantendo fé. Continue tendo fé. Em todo o tempo mantenham a fé, porque agora seria um ponto alto da provação, da fé deles.
E havia então a necessidade de continuar exercendo fé, de crer em Cristo Jesus. Continue crendo, mesmo que as circunstâncias sejam extremamente difíceis, era necessário continuar crendo. Irmãos, às vezes eu não vou entender muitas coisas, e às vezes nem saber explicar as coisas eu vou. E qual é a minha atitude? É crer no Senhor. Nem tudo eu poderei explicar, entender, mas uma coisa eu posso fazer, é o que Jesus está dizendo aqui: crer, exercer a fé. De uma forma, irmãos, com ternura, aqui Jesus diz: olha, não fiquem perturbados, não se sintam tumultuados, agitados, perplexos e confusos, mas creia em mim, creia em Deus, creia em mim. Deixe que o coração de vocês gire em torno de quê? Da fé, não do desespero. Deixe que o coração deposite a fé no Senhor, para que as palavras e as ações, a própria vida, tenham uma reação de fé no Senhor. Então é a segunda exortação que ele coloca aqui: mantenham a fé no Senhor. Crede em Deus, crede também em mim. É muito interessante, irmãos, notar como Cristo vai dar aqui as razões por que eles não deveriam ficar turbados e por que deveriam crer. Porque eu falei anteriormente que às vezes a gente até tenta consolar as pessoas, né, dizendo: olha, fiquem bem, né, vai passar. A gente diga essas coisas, né? Mas quando Cristo diz aqui para os discípulos: olha, não fiquem perturbados, mas creem, ele vai dar algumas razões porque os discípulos devem crer nele e não ficar perturbado. A primeira razão é a sua divindade. Olhe comigo aí, irmãos, o final do versículo 1. Crede em Deus, crede também em mim. Perceba aqui que Cristo ele se coloca em que posição aqui, irmãos? Na mesma posição de Deus. Dizendo: olha, creia em Deus, mas também em mim. Isso é interessante, porque algumas pessoas poderiam acusar de Jesus de quê? De presunção. Como é que eu vou crer em Deus e comparar ele com Jesus? Mas é exatamente isso que ele está fazendo aqui. Sabe por quê? Ele está aqui reivindicando o quê, irmãos? A sua divindade. Crer em Deus e crer em Jesus é a mesma coisa, porque ele é divino. E sabe qual era o significado disso para os discípulos? Jesus está falando com eles, dizendo para eles não ficarem com medo, não ficarem agitados, mas crerem. Está dizendo para eles que independente de qualquer coisa, a fé deles estava em quem? Em Cristo Jesus, o Deus encarnado, aquele que pode todas as coisas, aquele que continua a cuidar deles. Irmão, que está dizendo aqui: eu vou tomar conta da vida de vocês, porque eu sou Deus, porque em minhas mãos estão o quê? Todas as coisas. É por isso que diz: creia em Deus, mas creia em mim, porque também eu sou o quê? A imagem plena de Deus. Vocês veem a Deus, vai dizer lá na frente, vê a mim também. Então Cristo está dizendo: olha, eu tenho a mesma essência, os mesmos atributos, a essência de Deus. Confiar em Deus é confiar em Jesus Cristo. Imagine você, para a gente entender um pouco disso, porque nem toda ilustração consegue trazer todos os elementos do que ele está dizendo aqui. Imagine você numa estrada deserta, de noite, e você está com alguém no seu carro, e de repente o carro dá prego na estrada deserta, você sozinho. E aí você diz: agora, o que vai acontecer? Estou sozinho, só essa pessoa aqui ao meu lado e é seu irmão ao lado, vamos imaginar isso, né? Aí a pessoa diz para você: não tenha medo. A pessoa que está no seu lado do carro, o carro parou na estrada deserta, só vocês dois. Ele diz assim mesmo: não tenha medo,
Mas você vai dizer, mas como não ter medo? Estou aqui sozinho. E vai dizer assim mesmo: eu sou mecânico e eu vou resolver o problema do carro. Você pode até ficar com medo, irmãos. Mas quando aquela pessoa fala isso, te traz o quê? Um consolo. Porque aquela pessoa pode resolver o meu problema. Ele é mecânico, ele vai resolver aquele problema e nós vamos seguir em frente. Agora traga isso para o que Jesus está dizendo aqui. Dizendo, olha, não fiquem com medo, creia em mim. Sabe por quê? Porque eu sou Deus e eu vou cuidar de você, eu vou tomar conta de você. É necessário que essas coisas aconteçam, é necessário que eu entregue a minha vida, mas vocês não ficarão desamparados. Eu vou cuidar de vocês, mesmo que por um momento nós fiquemos afastados presencialmente, que iria acontecer isso. Mas creia em Deus e creia em mim. Cristo tomaria conta, irmãos, da vida daqueles discípulos. Essa é a primeira razão que ele mostra aqui, para que eles não ficassem com medo, agitados, aflitos, mas pudessem confiar no Senhor. Embora tivessem passado muitas experiências os discípulos, mas agora chegou o momento alto de a fé ser provada. Era necessário que isso aconteça. Cristo seria morto, irmãos, em poucas horas, iria ser entregue, ser preso, levado, depois julgado, açoitado, iria morrer, sepultado, tudo isso eles iriam ver, mas ao terceiro dia, ele iria e ressuscitou, conforme as Escrituras. Creia em Deus, creia também em mim. Cristo mostra essa razão. A segunda razão que ele mostra, irmãos, para crer, é porque há um destino eterno. Olhe comigo aí já o versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus mostra agora, irmãos, que independente do que viesse a acontecer com os discípulos nessa terra, Jesus tem o que para eles? Um lugar, um destino eterno. E como é que ele classifica esse destino, esse lugar? Irmãos, a casa de meu pai. Sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Que nós estamos caminhando para onde? Para um lar celestial. E neste lar tem um pai, que é o nosso Deus, o nosso Senhor. Na casa de meu pai há muitas moradas. Sabe o que significa aqui, irmãos, isso? Que todas as pessoas que Cristo morreu por elas e as salvou, Ele as encontrou, para elas há um lugar destinado. É estar com Deus. É poder estar para sempre numa família celestial, família eterna. Estar com Deus. Isso era, irmãos, confortador para os discípulos. Porque embora eles pudessem enfrentar momentos difíceis, inclusive lá na frente a morte, eles também iriam enfrentar isso, mas eles tinham a certeza, quer dizer, não fiquem com medo, creia em mim, porque eu estou preparando um lugar, um destino eterno. Irmãos, como é que Cristo iria preparar esse destino eterno? Como é que ele iria fazer? Era por meio do quê? Do seu sacrifício na cruz. Ele está mostrando aqui para o discípulo a necessidade que havia de 3 ações. Primeira ação, ir na cruz e morrer, e depois ressuscitar. Segunda ação, ele tinha que subir aos céus. E terceira ação, tinha que enviar quem? O Espírito Santo. Cristo iria preparar, irmãos, todas as coisas, morrer, pagar o preço, para que esse destino nós tivéssemos, o destino eterno. E depois ele tinha que subir aos céus, para que o Espírito Santo viesse com qual propósito? Para preparar todos aqueles que ele morreu. Para onde? Para irem para esse destino que ele preparou. Vocês entenderam a lógica? Ele tem que morrer, subir aos céus e mandar o Espírito Santo para preparar cada um deles. Deus não está dizendo aqui, irmãos, que neste lar, quando ele fala que há muitas moradas,
tem vários quartos, né? E cada um vai chegar lá e vai para o seu quarto. Não é isso, não é um hotel em que há vários apartamentos. Mas o que está dizendo aqui é que na casa de Deus, o nosso lar celestial, há lugar para todos aqueles que Cristo morreu, porque é um destino eterno que o Senhor preparou para nós por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Lembre, qual era o problema dos discípulos aqui, irmãos? Qual era a maior aflição deles? Era a separação. Eles iriam se separar de Jesus Cristo, tanto naquele tempo quando ele iria morrer 3 dias ali, quanto também quando ele fosse o que? Subir aos céus. Haveria uma separação, até porque a palavra morte também significa separação. Quando ele fala aqui de casa, irmão, fala de quê? De reunião. Ele está contrapondo o que aconteceria, a separação. Olha, haverá uma reunião entre todos nós, a nossa família, a família de Deus. É por isso que eu estou preparando este lar que ele chama aí, a casa celestial. É o consolo, irmãos. O consolo que Cristo traz aos discípulos aqui não é psicologia, não é autoajuda, não são essas ideias que ele traz aqui, mas o consolo que ele traz nele é baseado em fatos sólidos. Não tenham medo, creia em mim, eu sou Deus, e também há um destino eterno. E a última razão, irmãos, porque eles deveriam crer em Jesus Cristo, está aí no versículo ainda de número 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E aí olha o versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, farei o quê? Voltarei, e farei o quê? E vos receberei para mim mesmo. Olha que interessante aqui. A terceira razão que ele apresenta aí, porque os discípulos deveriam crer nele, não ficando com medo, agitado, aflito, era porque ele tinha uma promessa para eles. A promessa de Cristo aqui, irmãos, é uma garantia. Qual é a garantia? De que ele vai subir aos céus, mas que um belo dia vai fazer o quê? Vai voltar. Para fazer o quê? Para buscar os seus, aqueles que ficaram aqui, que estarão aqui porventura naquele dia, quando ele vier buscar a sua igreja. E olha, irmãos, não está longe de acontecer isso. Podemos olhar para as coisas que acontecem no mundo e podemos ver a intensificação dos fatos. Cada vez mais intenso as coisas acontecem no mundo, mostrando, irmãos, que estamos caminhando para o desfecho da história. E o desfecho glorioso, quando Cristo vier, que ele fala aqui, para arrebatar a sua igreja e levar cada um daqueles pelos quais ele morreu, entregou a sua vida. Ele vem nos buscar, e é muito interessante que ele fala que eu venho buscar vocês e vos receberei. A ideia que é de boas-vindas. Cristo não somente vem, mas vai nos acolher em seus braços, porque ele preparou um lugar e nos levará para este destino eterno. Lembra lá na frente, a gente vai ver na próxima quarta-feira, quando Tomé disse: Senhor, onde é o caminho? Ele vai levar o caminho. É o que ele está dizendo aqui. Eu vou preparar um lugar. Ele preparou o destino. Ele tem a natureza divina, e agora ele diz: eu tenho uma promessa para vocês não ficarem com medo, mas crerem. Eu vou, mas eu vou voltar, e eu vou receber vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Comunhão. Comunhão eterna. Nós estamos com Cristo sempre. Mesmo que um dia venhamos a partir dessa vida, estaremos com Ele sempre. Está afirmando aqui que Ele vem nos buscar, para nos levar ao lar celestial, o lugar que Ele preparou, que Ele morreu para cumprir
o propósito de Deus. Por isso, eu não devo ficar com o coração aflito, mas crer, porque em Cristo eu encontro consolo para esse coração. E ele mostrou aqui que eu devo crer nele. Ele mostrou algumas razões porque eu devo crer nele. Por causa da sua natureza, ele é divino. Ele tem os mesmos atributos. Sendo Deus, ele sabe cuidar de mim. Sendo Deus, ele providencia aquilo que eu necessito. Sendo Deus, ele está comigo sempre, em todos os momentos. Ele está comigo. E também ele prometeu aqui que nós temos um lar celestial, um destino eterno. Irmãos, vai chegar um dia em que o meu tempo vai acabar aqui. Nós não estamos caminhando para ficar nessa terra. Nós temos um lar que Cristo preparou para os seus servos. É o nosso destino eterno. E um belo dia estaremos com Ele para sempre, porque Ele preparou este lugar. E também Ele prometeu que se eu estiver vivo naquele dia, Ele vem buscar a sua igreja no arrebatamento da igreja. E levará a sua igreja. O momento agora é preparar a igreja. Ele está preparando a igreja, formando em cada um de nós o seu caráter, para que nós possamos estar preparados para este encontro. Quando Ele vier e dizer: venham benditos de meu Pai, Ele vem buscar a sua igreja. Os céus, irmãos, é o nosso lar celestial. E sabe, alguém pode perguntar: mas pastor, quem é que vai para o céu? Todos não são filhos de Deus, porque ele fala aqui de pai, né? No versículo 2, na casa de meu Pai. Mas o céu, na Bíblia, é chamado de reino, é chamado também de herança, é chamado de pátria, é chamado de cidade. É o nosso lar, é o céu. Então o que está dizendo aqui? Que o céu não é uma fantasia religiosa. O nosso lar celestial não é uma imaginação, mas é um lugar real, é uma condição real e clara que está dizendo aqui: esse é o lugar para nós, o lugar onde Deus habita, onde Jesus está ao lado de Deus Pai. Irmão, se você for ler o capítulo 13 desse evangelho aqui, até o capítulo 17, você pode marcar depois e anotar lá. Você vai ler 44 vezes a palavra, sabe o que? Pai. No capítulo 13 ao capítulo 17, 44 vezes Jesus vai dizer Pai. Sabe por quê? Porque ele está dizendo que quem vai para o céu é aqueles que são chamados filhos de Deus. Pastor, mas todo mundo é filho de Deus? Não. O próprio apóstolo João vai responder isso no capítulo 1, versículo 2, vai dizendo o seguinte lá: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crê no seu nome. Quem é filho de Deus, irmãos? Quem são os filhos de Deus? Aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que acreditam, que confiaram e passaram a seguir o Senhor Jesus Cristo. Esses são os filhos de Deus. Quem é que vai estar na casa do Pai que ele fala aqui 44 vezes? Esses que Cristo morreu por eles. Agora eu preciso aplicar isso à minha vida. Preciso pensar no que nós ouvimos aqui nessa noite. Jesus não somente preparou o caminho, mas Ele está conosco. E um dia Ele virá buscar a sua igreja. Não está longe de acontecer isso. Agora o Espírito Santo está preparando a igreja para que ela possa estar pronta para receber o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, às vezes os nossos corações ficam aflitos, tal como o dos discípulos aqui, com as dores, os problemas que nós passamos nesta vida. Às vezes ficamos até sem equilíbrio, agitados, não sabemos o que fazer diante do sofrimento. Então precisamos ouvir o que Jesus disse aqui. Você precisa ouvir isso no seu coração. Todas as vezes que eu ficar aflito, com medo, perturbado com as coisas,
perdendo, parece que a paz, eu devo ouvir Jesus falando ao meu coração: não se turbe o vosso coração. Eu devo ouvir Jesus dizendo: crede em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo aqui: olha, eu estarei com vocês, eu vou cuidar de vocês, seja qual for as circunstâncias. Sabe quem está falando isso, irmãos? O Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado. Por isso que um belo dia, o Espírito Santo, preparando a igreja, vai dizer: está pronto, e Cristo vai vir para arrebatar a sua igreja. Não estamos sós, mesmo naquele momento que parece que Deus não está agindo, mesmo naquele momento em que eu pareça não ter mais forças, Cristo está conosco. Agora, irmãos, eu preciso crer em Jesus, afinal Ele é Deus, afinal Ele tem um destino eterno, afinal Ele me deu uma promessa à igreja, de que Ele vai vir e buscar a igreja. Portanto, eu não devo ficar com medo, agitado, preocupado, ansioso, seja qual for o problema, a adversidade, porque eu tenho aqui, irmãos, um consolo real, um consolo sólido para a minha vida, dizendo: olha, não tenham medo, creia em mim, eu tenho a natureza divina, eu tenho um destino para você, eu tenho uma promessa, uma garantia para a sua vida. Mas a pergunta que devemos refletir nessa noite é: será que realmente eu já criei em Jesus Cristo? Será que realmente eu tenho mantido a fé nele? Devo pensar nisso. Será que de fato o que ele diz aqui, continue mantendo a fé, isso é tanto um sinal, mas como uma ordem dele, um mandamento, em que o verdadeiro cristão, mesmo que a dor parece insuportável na sua vida, o problema que ele passa, mas mesmo assim ele é capaz de continuar crendo, continuar mantendo fé no Senhor Jesus Cristo, seja qual for o momento. Irmãos, possa ser que um dia o sol não nasça, mas mesmo nesse dia, ainda você pode o quê? Crer, confiar em Jesus Cristo. É o que está me ensinando aqui, a confiar. Mesmo que haja incertezas, o coração possa chorar, mas eu devo crer no Senhor. Mas será que você está crendo? Será que eu estou exercendo a fé? E a pergunta mais ainda profunda, irmão: será que de fato eu já entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo? Será que eu o conheço realmente como aquele que fala ao meu coração: não se turbe, creia em mim? Mas também, irmãos, uma outra pergunta que devemos fazer aqui é: será que de fato eu tenho certeza que o meu destino é o lar, a casa do meu pai? Será que de fato eu tenho convicção disso? Que o meu destino é estar com o Senhor para sempre? Também eu preciso pensar nisso, porque ele falou de um lar, irmãos, de uma casa, de um destino, e só estarão neste lar quem? Aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus e passaram a crer, a confiar, a obedecer a Ele. Será que você tem essa certeza? Eu tenho essa certeza do destino eterno? E a última pergunta, irmãos, para a gente pensar aqui: será que realmente eu estou preparado para esse dia que Ele prometeu aqui, que Ele vai vir e buscar a sua igreja? Será que eu estou preparado para esse dia? Quando Ele vir buscar a sua igreja, será que eu vou com Ele? É a terceira pergunta que eu devo pensar, porque Paulo vai ensinar, irmãos, que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nem morte, nem problemas, nem tribulações, nem angústia, perseguição, nada pode nos separar.
porque de fato temos um destino eterno, que ninguém pode nos tirar. Ele prometeu isso aqui. Ele vem nos buscar. Portanto, vimos nessa noite que Cristo é o único consolo para o coração aflito. E a primeira atitude que devemos ter aqui, qual foi? Crer em Jesus Cristo, crer nele. Crer, e ele apresentou aí duas exortações: não fique perturbado, não fique angustiado, não fique aflito, mas creia em mim. E ele mostrou 3 razões porque eu devo crer em Jesus Cristo. Primeira, qual foi? Primeira razão, ele diz aí, a primeira razão porque eu devo crer nele, porque ele tem a mesma natureza de Deus. Ele mostrou aqui que ele tem a divindade. Primeira razão, a sua natureza divina. A segunda razão, porque ele tem um destino eterno que preparou para nós. E a terceira razão, porque eu devo crer nele, porque ele tem uma promessa, uma garantia, que ele vem nos buscar. Pedir que os irmãos baixem suas cabeças e os que estão nos acompanhando possam pensar nessa noite. Como está o seu coração? Esses dias que você tem passado, as circunstâncias que nós enfrentamos, como está o seu coração? Aflito? Angustiado? Parece que sem paz? Você precisa pensar. Porque Cristo é o único consolo para o coração aflito. E Ele quer trazer conforto para o seu coração. Ele quer trazer para o seu coração paz. É por isso que está dizendo a nós aqui: não fique com medo, não se turbe, não fique agitado, não perca o equilíbrio, mas creia, porque eu sou Deus, porque eu tenho um destino eterno. E há uma promessa que eu vou vir buscar a minha igreja. Como é que você está em relação a isso? Será que você já perdeu a fé? Já perdeu o equilíbrio, a paz no coração? O seu coração está tremendamente aflito. Talvez você precise de Jesus Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Ele, você precisa de Jesus. A única forma, o único consolo real que a minha vida pode ter, uma vida pode ter, é Cristo Jesus. Crendo nele, entregando a vida, confiando. Que você possa pensar nisso. Senhor Deus Pai, obrigado pela Tua palavra, que ela nos ensina aqui, ó Deus, que Cristo é o único consolo para o coração aflito. Nos ajude, Senhor, a confiar em Ti. Nos ajude, ó Deus, a continuar mantendo fé no Senhor, independente das circunstâncias, dos momentos difíceis que podemos passar, ó Deus, a confiar, porque o Senhor está presente, o Senhor é Deus, o Senhor tem um destino eterno preparado para nós e nos deu a promessa de vir um dia nos buscar. Nos ajude a manter a fé, ó Deus, sob qualquer circunstância. Abençoe os irmãos aqui, ó Pai, que talvez estejam enfrentando momentos difíceis, com o coração aflito, mas traga esse consolo. Nos ajude a buscar o consolo, o conforto em Cristo Jesus. Nos ajude a ouvi-lo, ó Deus, nesta noite. E também, ó Deus, aqueles que ainda não creram em Cristo, que talvez estejam acompanhando aqui, que talvez vão assistir mais tarde, que possam entender a necessidade de entregar a vida a Cristo Jesus. É isso que nós pedimos, em nome dele oramos a Ti. Amém.